olhamos em dimensão 1. Em dimensão 1 provamos duas coisas. Primeiro, obtivemos uma fórmula explícita para a pressão, que era analítica. Tá? Em particular, não tinha transição de fase, então não tem transição de fase em dimensão 1. E, finalmente, mostramos que a magnetização empírica está próxima do valor médio, próxima no sentido exponencial, que a gente tem uma estimativa exponencial para o afastamento da magnetização empírica. Isso é valor médio. Bom, e agora estamos estudando o que acontece em dimensão maior ou igual que 2. Para isso, nós estamos interessados em fazer investigar o comportamento assintótico dessas medidas associadas às energias. Então, estamos considerando o problema de uma sequência de conjuntos lambda-n convergindo para ZD, onde você fixa parâmetros, condições de fronteira, e você quer mostrar que essa medida converge. E ela converge em que sentido? Bom, nós vamos pedir que o valor médio de funções que só dependem do número finito de sítios converjam. Tá? Então vai convergir nesse sentido. Bom, então nós vimos que é muito fácil, dado uma sequência, você extrair subsequências convergentes. Tá? Mas isso não é suficiente porque você gostaria de mostrar, na verdade, que esses limites não vão depender da sequência lambda-n que você escolheu. Então, para isso, a primeira coisa que nós fizemos foi introduzir famílias de funções locais. Tá? Então, a família sigma A e a família NA, que tem a seguinte propriedade, quer dizer, toda função local pode ser escrita a partir dessas funções locais. E agora estamos desenvolvendo ferramentas que vão permitir provar o comportamento assintótico dessas medidas. E essas ferramentas são desigualdades. Tá? Então, eu enunciei uma primeira desigualdade. Na aula passada. Válido em... Então, uma generalidade maior do que a gente precisa. Nós tínhamos parâmetros K de 6 que são maiores do que uma outra família K de C'. Então, nós temos um conjunto finito de ZD. Esses K de C estão definidos, são parâmetros que dependem de subconjuntos de lambda. A partir desses K de C, nós definimos uma energia. Então, esses parâmetros dizem quão importante vai ser a interação entre esses spins. E nós queríamos provar 3 desigualdades. Então, a primeira era mostrar, vamos dar bom, temos um parâmetro K, então vou escrever isso como o valor médio positivo. Uma segunda quanto às desigualdades de correlação. Então, se eu tomar 2 subconjuntos A e B de lambda
nós vamos ter correlações positivas. Então, isso para cá. E a última é sigma A de K vai ser maior ou igual que sigma A de K'. Tá, onde K' é essa outra família de parâmetros que é dominada por K. Bom, eu já tinha provado a primeira afirmação desse lema. Tá, vocês têm perguntas sobre a prova que eu apresentei no final da aula passada? Bom. Então vamos agora provar a segunda afirmação. A segunda afirmação o que nós vamos fazer, na verdade, é utilizar, representar. Eu vou tomar duas cópias dessa medida μk. Então, vou pegar uma primeira cópia e uma segunda cópia. Então, agora, sigma e ômega vão ser elementos de menos 1, 1 a lambda. E eu vou representar essa diferença como sendo bom. Tá certo? Então, se você olhar para essa soma, para o primeiro termo, esse primeiro termo não depende de ômega, então eu vou fazer uma soma sobre todo ômega e vai sobrar o valor médio de sigma A de sigma B. E já para o segundo termo, tá, eu tenho um produto, então eu vou poder separar essas duas somas e elas vão produzir essa expressão. Tá? Então, é simplesmente pegar a medida produto e comparar esses dois termos. Tá certo? Tá? Então, bom. Agora, eu quero mostrar que essa soma é positiva. Quando eu for escrever essas medidas, representar essas medidas, eu tenho a função de partição que é positiva. Então, essa soma vai ser positiva se e somente se o numerador for positivo. Tá? Então, só vou escrever o numerador, que é essa soma em sigma e em ômega. Vamos botar desde já o sigma de A em evidência. E aqui eu vou ter as energias dessas duas medidas. Então, primeiro, uma energia K de C, sigma de C, mais K de C, ômega de C. Tá? Que são as duas energias associadas a essas medidas. E aqui eu estou fazendo uma soma sobre todo C subconjunto de lambda. Tá? Simplesmente ignorei a função de partição que está dividindo. Tá? Tudo bem? Então eu preciso mostrar que esse objeto
E então isso aqui é uma soma. Então, a ideia vai ser utilizar o primeiro resultado. Bom, o que eu vou fazer aqui, eu tenho sigma de A e vou botar sigma de B em evidência também. Bom, sigma de B já estava aqui, isso aqui é 1. E aqui eu tenho que dividir por sigma de B, mas dividir por sigma de B é a mesma coisa que multiplicar por sigma de B. Tá? Que sigma de B é mais 1 menos 1. Então isso aqui é sigma de B, W de B. Que tem a enorme vantagem de ser um termo positivo. Eu vou fazer a mesma coisa no expoente. Então eu tenho o primeiro K de C, tá certo? Que é comum. E vou botar sigma de C em evidência. Então vai sobrar 1 mais sigma de C, W de C. Então, a ideia vai ser tratar K de C, que multiplica essa expressão, como uma nova família de interações entre spins. Mais precisamente, o que eu vou fazer eu vou fazer uma troca de variáveis. Eu vou introduzir uma variável que eu vou chamar de W, que vai ser igual, W de x, vai ser igual a sigma de x, W de x. Tá? Então, o sigma está fixo. Fixa uma configuração sigma. E agora define W til por essa relação. Então, isso introduz uma relação biunívoca entre Ws e W til. Tá certo? Para cada W você tem um W til e, reciprocamente, para cada W til você tem um W. Então, eu vou fazer essa mudança de variáveis, em vez de somar em W, vou somar em W til. Tá? E agora eu vou ter aqui sigma A, sigma B, 1 menos WB til, exponencial, a soma em C de sigma de C, Kc, 1 mais WC til. Tá certo? Bom, e agora eu vou utilizar o resultado anterior, porque eu vou fixar um W til. Para cada W til fixado, isso aqui me define um novo potencial K til C, que é positivo. E como eu provei a primeira parte para qualquer potencial positivo, eu vou ter que a esperança de sigma A, sigma B é positiva para esse potencial. Tá certo? Então eu vou escrever isso aqui como uma soma em W, que eu vou somar por último. Tá? E vou somar, então eu tenho aqui 1 menos W til de B. E agora eu tenho uma soma em sigma de sigma A, sigma B, exponencial, soma em C de 1 mais W til C, Kc, sigma C. E isso aqui é um novo potencial, Kc til, que é positivo. Tá? Então, essa soma aqui, pela primeira parte, é positiva. Eu tenho uma família de interações K til que é positiva. Eu tenho aqui sigma A, sigma B. Isso aqui vai ser igual a
diferença simétrica entre A e B, tá certo? Porque tem uma interseção, vai dar o quadrado, que vai dar 1. Então, isso aqui é sigma A, diferença simétrica em B, que é um subconjunto de lambda. E nós mostramos, na parte A, que qualquer que seja o potencial positivo, essa esperança positiva. Tá? Então, isso aqui é positivo. E como 1 menos W til B é positivo, a soma toda é positiva. O que prova a segunda afirmação do lema. Por que K til C? Porque W til C é o produto dos Ws, x. Todos eles são iguais a mais ou menos 1. Então, isso aqui ou vale 0 ou vale 2. W til vale mais ou menos 1. W til de x. Então, W til de C, que é o produto desses W til de x, vale mais ou menos 1. Então, isso aqui vale 0,2. Tá certo? Perguntas? Bom, então isso prova a segunda afirmação do lema. Bom, e a... Então vamos provar a terceira, que em espírito é a mesma. Eu vou reescrever aquela diferença. Bom. Como sigma A menos WA, mi K sigma, mi K' W. E de novo, isso aqui vai ser positivo se o numerador, se a mesma coisa for positiva, onde eu substituir as medidas pelas medidas multiplicadas pelas funções de partições. Então, isso aqui é positivo se somente se essa soma for positiva. Tá? Bom, e vou repetir a mesma brincadeira. Então, bom, vou escrever sigma W, vou botar o sigma em evidência. Então vai ficar 1 menos sigma A WA e aqui eu vou ter sigma C
K de C mais sigma de C, W de C, K C'. Tá? Se eu pegar, multiplicar sigma de C por sigma de C dá 1. Então não fiz nada. Tá? Sigma de C ao quadrado é 1. Bom, e aqui defino W tio de x como sendo sigma de x, faço a mudança de variáveis que eu fiz e reescrevo essa soma, onde uma soma primeiro em sigma, então vai ficar 1 menos W tio de A, que é esse termo, e aqui eu tenho uma soma em sigma de sigma de A, e aqui uma energia em que aparece sigma de C, K de C, mais W tio de C, K C'. Tá, aí eu escolhi K' de C, de modo a que essa soma seja positiva. W de C pode ser, bom, lembrem que a hipótese é Kc é maior que o valor absoluto de K' de C, tá certo? Portanto, isso é positivo. E aplicando o item I a essa nova interação, eu concluo que essa soma é positiva e, portanto, que toda a expressão é positiva. Bom, e a vantagem desse lema, dessa desigualdade, é que ela é válida para condições de fronteiras periódicas, condições de fronteiras livres, né? E condições de fronteiras positivas, se o H for positivo. Vocês lembram, aqui a hipótese é que o K é positivo. Então, se, por exemplo, e eu comentei isso no final da aula passada, o campo externo for suficientemente grande, você pode admitir uma condição de fronteira negativa, né? Porque o campo vai bater a condição de fronteira. E vale não somente para interações de vizinho mais próximo, mas qualquer tipo de interação de longo alcance. Esses K de C são bastante gerais. Tá? Perguntas sobre essa prova? Então isso aqui já nos dá um tipo de desigualdade que a gente busca, né? Se você tem duas interações, se uma é mais forte que a outra, então você tem a desigualdade. Bem, a segunda desigualdade, que vai ser muito útil para provar a existência de limites, conhecida como a desigualdade de FKG, e ela, para poder enunciar, eu vou precisar introduzir uma ordem no espaço de configurações. Eu tenho esse espaço de configurações, onde lambda agora é simplesmente um subconjunto de ZD, que pode ser eventualmente igual a ZD. Tá? E eu vou introduzir uma ordem parcial nesse espaço. Eu vou dizer que uma configuração ômega é menor do que uma configuração ômega tio. Tá? Se em cada sítio ômega for menor que ômega tio. Tá? Então, se ômega de x é menor ou igual que ômega tio de x para todo x em lambda. Então, tenho
conceito de ordem é uma ordem parcial, porque você tem configurações que não estão ordenadas, né? -1, 1 e 1, -1 não estão ordenados, tá certo? Se eu pegar a configuração, se eu pegar lambda igual a 0 e 1, se eu pegar as configurações -1, 1 e 1, -1, essas duas configurações não estão ordenadas. Uma não é menor que a outra. Então, não é uma ordem total, é uma ordem parcial. Bom, e posso definir, uma vez que eu tenho essa ordem parcial, funções monótonas. Então, eu vou dizer que uma função é crescente, monótona crescente, se f de ômega for menor que f de ômega' para todo ômega menor que ômega'. Então, então, por exemplo, a função sigma de x é uma função monótona. Função que... Mas não... Bom, isso não é verdade para a função sigma de A. Se A tiver mais de um elemento, sigma de A não é monótono. Tá certo? Porque a configuração -1, -1, por exemplo, se A for um par, -1, -1 vai dar 1. -1, 1, que está acima, vai dar -1. Então, essa aqui não é monótona. Mas já as n de x, lembrem, vale 1 se sigma de x é igual a 1 e vale 0, sigma de x é diferente de 1. Então, essa também é monótona e ela tem a vantagem dos n de A serem monótonos. Tá? N de A é a função que vale 1 se todos os spins em A forem iguais a 1 e vale 0, caso contrário. Tá? Então, essa função é ordenada, é monótona. E ela sendo monótona, como nós vimos que toda função pode ser escrita como combinações lineares dessas funções, isso mostra que toda função pode ser escrita como diferença de duas funções monótonas. Tá? F, nós vimos, pode ser escrito, se f é uma função local, que só depende das coordenadas em lambda, então nós vimos que f pode ser escrito como f tilde A, n de A. Então você pega todos os coeficientes positivos, define essa função, pega todos os coeficientes negativos, define a outra função e você tem, você acabou de representar a sua função como diferenças de duas funções monótonas. Tá certo? Perguntas? Bom, e a desigualdade de FKG diz o seguinte: se eu pegar duas funções monótonas, então vou representar funções monótonas por esse símbolo, sendo que eu... Bom, talvez não. Vou chamar de M as funções monótonas, duas funções em M,
Então, eu queria mostrar que FG, então eu vou pegar condições positivas, bom, vou definir J e H, vou explicar o que é, isso aqui é maior do que, então elas têm correlações positivas. Então, J e H, vou chamar um H barra, é a medida associada à energia em que a temperatura é substituída, quer dizer, não é mais constante, você pode ter interações entre dois sítios distantes. Então, eu estou substituindo a constante beta em interações por vizinhos mais próximos para qualquer tipo de interação positiva entre sítios, quer dizer, entre pares. E a mesma coisa para a energia, o campo externo, que pode ser diferente em cada sítio. A única coisa que eu vou pedir é que tanto J quanto H sejam positivos. Então, de modo que essa desigualdade está me dizendo que funções monótonas, quando as interações são positivas e a condição de fronteira é positiva, têm correlações positivas. Que era um pouco... que é uma... Com a fronteira. Eu esqueci a fronteira. Bom, N é 1. Tá? E X e Y são vizinhos. Tudo bem? Tá, bom, esse termo eu poderia ter escrito ele como sigma de x e L de x, onde L conta o número de vizinhos de x fora de lambda, tá certo? Então seria um x em lambda, onde L de x seria a cardinalidade dos y que não estão em lambda, tal que a distância de y a x é 1. Porque você pode ter um indivíduo que tem dois vizinhos e um indivíduo que só tem um vizinho. Bom, e outros pontos que tem 0 vizinhos. Bom, eu estava querendo motivar essa desigualdade pensando na reta, onde você tem funções monótonas na reta. E, bom, vamos supor que elas sejam limitadas. Eu tenho aqui uma medida de probabilidade, eu quero mostrar que isso aqui é maior do que esse produto, tá? Que funções crescentes na reta têm correlações positivas. Bom, e a prova, você vai provar isso aqui
repetindo um pouco o argumento que a gente utilizou na prova do lema passado, eu vou escrever essa diferença como um meio dessa integral. Então, vocês vejam que aqui eu vou ter f e g, produto de f de g, integrado com respeito a m de x, m de y é uma probabilidade, vai me dar 1. Então, isso aqui vai me responder por um meio desse termo, e o outro meio está no fy. E, por outro lado, vai aparecer com sinal menos f de x, g de y, que vai responder por 1, e f de y, g de x. Então, essa expressão é igual a essa. Tá? E essa expressão aqui é positiva, porque f e g são crescentes. Tá? Então, se y é menor do que x, isso aqui é positivo, isso aqui é positivo. Se y é maior do que x, isso é negativo, isso é negativo. Então, o produto é sempre positivo. Portanto, essa expressão é sempre maior ou igual que zero. E logo, eu acabei de provar, que na reta, funções monótonas têm correlações positivas. Tá certo? Bom. Então, aquele lema vai ser uma consequência do seguinte resultado. Dado duas configurações, sigma e ômega, eu vou representar por sigma mínimo de ômega, uma nova configuração que em cada sítio vale o mínimo das duas configurações. Então, isso aqui em x é a configuração que vale sigma de x, mínimo ômega de x. E da mesma forma eu vou ter o máximo, então que é uma nova configuração, que em cada sítio é igual ao máximo. Suponho que eu tenha 4 funções que estão definidas em menos 1, 1 lambda. E que tenham a seguinte propriedade, que para todo sigma e ômega, f1 de sigma, f2 de ômega, seja menor ou igual que f3 no mínimo, então sigma mínimo ômega, f4 sigma máximo ômega. Suponho que você tenha 4 funções positivas, eu não escrevi, que satisfaçam essa relação. E seja μ uma medida definida no espaço de configurações que seja produto. Então, produto no sentido de μ de sigma ser igual ao produto para x em lambda de μ de x, sigma de x. Então, eu tenho uma família de medidas, μ de x, em menos 1, 1,
E se eu quero calcular a medida de uma configuração, vou simplesmente calcular a medida de sigma de x para cada x e multiplicar. Isso me dá a medida da configuração. Tá? Então, essa é uma medida muito simples, quer dizer, você olha em x, você sabe qual é a probabilidade em x de aparecer 1. Você faz isso em cada sítio e você multiplica essas probabilidades. Então, como? Mid x é uma medida em menos 1. Para cada x, pode ser um produto de Bernoulli, mas elas não são... Elas não têm o mesmo parâmetro, quer dizer. Né? Mid x é uma medida de probabilidade, é uma probabilidade em menos 1. É como se em cada x você tivesse uma moeda que tem uma probabilidade da cara, você joga essas moedas de maneira independente e aí você tem a probabilidade de ter uma configuração. Bom, e o que eu afirmo, o que FKG afirma, que se isso vale, então F1, F2, não, era o que eu acabei de que a gente tinha escrito. Aqui F1, F2, tá? Bom, então isso é, nós vamos deduzir FKG a partir dessa desigualdade. Tá? O que eu gostaria que vocês fizessem agora é tentar provar essa desigualdade no caso em que lambda tem um único sítio. Então, tá? Então, vocês têm folha de papel, tentem provar. Então, há 5 minutos para vocês tentarem, para apreciarem a prova. Então, um sítio, você tem funções que F1, F4 satisfazem isso, você quer provar essa desigualdade. Tá. Acho que você pode cortar, que eu vou realmente parar durante 5 minutos, enquanto eles pensam nisso.
não. Você tem uma solução? A ideia é que os caras será quando pega o mínimo entre sigma y omega, lo máximo, está hablando que en conjunto son lo mismo. O conjunto sigma mínimo sigma x, mínimo omega x, o sigma x máximo omega x, lo mismo que sigma x omega x. Então, agora, quando uno faz o tratamento das probabilidades, não, está me parecendo simples demais. Está me parecendo simples demais. Não. A sua solução está me parecendo simples demais. Não pode ser. Não é só isso.
ser aprovado primeiro para funções indicatrizes, senão o caminho vai ser. Assim, estou fazendo a conta, eu estou dentro na mão aqui, mas. Termos cruzados eles conseguem se compensar. E não existe nenhuma relação entre F1, F2 e F4. Essa é a única relação entre elas. Bom, posso interromper ou... Bom, posso retomar ou vocês estão quase lá? Vocês querem mais meio minuto? Então vamos ver. Bom, você tem um sítio, então eu vou calcular, eu vou chamar A a probabilidade de dar menos 1 e B, 1 menos A a probabilidade de dar mais 1. Eu vou calcular isso aqui. Então isso aqui é A F de 1 menos 1 mais B. Mesma coisa o 2, então o que vai me aparecer é um A2 F de menos 1, F2 de menos 1, depois um AB F1 de menos 1, F2 de 1, mais F1 de 1, F2 de menos 1, e depois um B2 vamos escrever aqui, B2 de F1, F2. E fazendo a mesma coisa para a direita, eu tenho exatamente as mesmas expressões com F3 e F4. Bom, quando é menos 1, o que vai aparecer aqui é um A2, F3 menos 1, F4 menos 1, eu posso utilizar essa desigualdade, porque o mínimo de menos 1 é menos 1, o máximo é menos 1. Então, eu posso utilizar essa desigualdade para dizer que esse primeiro termo é menor que o correspondente. E a mesma coisa para esse termo. Então, o que falta mostrar, e ali eu já não posso mais utilizar, comparar esse menos 1 com esses caras aqui. Então eu tenho que mostrar que F1 tá? Porque aqui eu tenho um problema. Quando eu tenho o F1, 1, né? Quer dizer,
vai aparecer o F3, 1. E tinha que aparecer o F3 menos 1. Tá? Para esse termo tem um problema. Tá bom? Quer dizer, esse aqui funcionaria, mas para esse eu estou com um problema. Porque o F... Tá certo? Essa desigualdade vai me dizer que o que tem que aparecer aqui é um F3 menos 1. Então, o meu problema é mostrar é menor ou igual eu tenho que mostrar essa desigualdade. Isso é suficiente mostrar essa desigualdade. Tudo bem? Então, vamos chamar isso aqui de A, B, C e D. Bom, o C é maior do que o A, tá? Porque menos 1, 1, se eu aplicar o mínimo é menos 1, o máximo é 1. Então eu sei que o A é menor do que o C, que é uma das informações que o lema me dá. E sei também que o B é menor que o C, tá? Porque aqui de novo o mínimo e o máximo. Toda a minha dificuldade é que eu não tenho essas informações para D. Bom, agora, o truque é multiplicar AB, CD. Então, se eu multiplicar AB, CD, quando eu multiplicar AD por CD, vai me aparecer o F1 menos 1, F2 menos 1, cujo mínimo é menos 1 e o máximo é menos 1, e isso vai poder ser estimado por F3 menos 1, F4 menos 1. E o F2, 1, F1, 1 pode ser estimado por F4, 1, F3, 1. Então eu também tenho essa desigualdade. AB é menor que CD. Então essa é a jogada. Tá? Então uma vez que você tem isso, o que você quer mostrar é que A mais B é menor que D mais C. Bom, se C for igual a 0, tanto A, B, C e D são positivos, né, porque as F são positivas. Se o C for 0, A é 0, B é 0 e D é positivo. Então, essa desigualdade está certamente satisfeita, se C for 0. Porque C majora A e B. Então, eu posso assumir que C é positivo. Então, eu vou dividir. Então, eu vou escrever esse... Como é que... D é maior que AB. Tá? Vamos utilizar o fato que D é maior que AB sobre C.
Então isso aqui é maior que AB sobre C. Bom, e vamos botar quero Realmente não é trivial. Não, isso aqui agora é só álgebra, né? C menos B vezes C menos A. Tá, isso é positivo. Tá, porque A é maior que B, A é maior que C. Então era... Bom, tinha essa dificuldade, que um desses termos não podia ser comparado. E a observação... Tá, bom, e é um problema elementar, que você tem um sítio só, duas variáveis, quer dizer... Não tem trilhões de coisas que possam acontecer. Tá bom? Então a gente mostrou esse lema para um sítio. E agora a gente vai provar para qualquer quantidade de sítios. Bom, todo mundo concorda com essa prova? Então a gente já sabe que vale para lambda igual a 1. E a ideia vai ser reduzir o caso geral a esse caso. Então o que nós vamos fazer é ir diminuindo o número de sítios. Na realidade, ele está faltando menos A menos B ali, né? Na desigualdade. Na primeira desigualdade ali. Sim, eu não escrevi o menos A menos B. Tá certo? Bom, então agora eu estou no caso geral e eu quero, como eu disse, diminuir passar desse problema a um problema em que um dos sítios desaparece. Então eu vou integrar um dos sítios. Então, de novo, eu tenho produtos aqui. Então, eu vou trabalhar Bom, eu vou fazer a mesma coisa com o membro.
Então eu escolhi um ponto e vou dividir a configuração em sigma, que está todas as configurações fora desse ponto, e uma configuração nesse ponto. Tá? Então ômega e aqui eu vou somar. Então, eu tenho mi é um produto, tá? Sigma e ômega são agora configurações de lambda menos um x. Eu escolhi um x qualquer e essa soma, todas as configurações são as configurações que estão em lambda menos x e a configuração que está em x. Tá? E aqui é tá certo? Então, essa aqui eu vou chamar de F1 chapéu de sigma. E essa aqui eu vou chamar de F2 chapéu de ômega. Tá? A integral, como a mi é uma medida produto, eu pude reescrever a mi como a mi no conjunto lambda menos x vezes a mi no conjunto x. Mesma coisa aqui. Aqui eu estou fazendo a soma sobre todos os valores já possível, portanto essa soma aqui só depende do sigma. E essa soma só depende de ômega. E é isso que eu vou chamar de F chapéu 1 de sigma, F chapéu 2 de sigma. E eu faço a mesma coisa para F3 e F4. Tá? Bom, se eu provar que F chapéu 1 de sigma, F chapéu 2 de ômega é menor que F chapéu 3 de sigma inf ômega F4. Então, se eu tiver provado isso, suponho que eu tenha provado isso, essa desigualdade vai decorrer da mesma desigualdade para o chapéu. Tá? Se eu provar que F chapéu 1, F chapéu 2 é menor que F chapéu 3, F chapéu 4, tá? Então, vale essa desigualdade, porque eu reescrevi esse termo exatamente como F chapéu 1, F chapéu 2. E fazendo a mesma coisa para 3 e 4. Então, a primeira afirmação é que essa desigualdade segue dessa. Como eu disse, eu vou reduzir o número de sítios. Tá? Mas então, bom, agora eu tenho que provar essa aqui. Para provar essa aqui, suponha que lambda aqui são 2 sítios. Eu já provei para um sítio. Então eu tenho que provar, ora, eu já provei essa desigualdade para um sítio, mas eu provei se a F satisfaz essa desigualdade. Então eu tenho que mostrar que quando eu faço essa transformação, essa propriedade das Fs passa para as transformadas. Então toda a prova consiste em provar primeiro para um sítio e depois reduzir
sucessivamente o número de elementos do conjunto lambda. Tá claro? Bom, então, a gente tem que provar isso aqui. Bom, e a prova disso é muito parecida com a prova para um sítio. Vocês vejam, essas coisas estão dependendo essencialmente de um sítio. Então, se eu chamo alfa de mi de x de menos 1, bom, o que eu preciso mostrar é que f chapéu 1 de sigma f chapéu 2 de ômega é menor ou igual que f3 chapéu de sigma inf ômega f4 chapéu de sigma sup ômega. Ora, mas isso aqui então lembrem que tanto f chapéu 1 quanto f chapéu 2 são dados por somas, exatamente como a gente tinha no caso de um sítio, e eu estou chamando de alfa a probabilidade da menos 1. Então isso aqui é f1 sigma menos 1, né? f2, então estou calculando o membro da esquerda, f2 w menos 1, é quando os dois são iguais a menos 1. Depois eu tenho alfa, beta, f1 sigma menos 1, f2 ômega 1, mais f1 sigma 1, f2 ômega menos 1. Tá? E finalmente beta 2, que é 1 menos alfa, né? f1 sigma 1, f2 ômega 1. Expandir simplesmente esse produto, né? Esse produto aqui tem dois termos, com esses dois termos, como no caso com um sítio. É exatamente igual. Tá? Porque, de novo, eu vou fazer a mesma coisa para F3 e F4. Esse termo eu consigo estimar, tá? Porque eu tenho menos 1, então isso aqui vai ser menor que o alfa 2 que eu não vou escrever, o F3. Inf desse é o inf de sigma w menos 1 e o F4 é o sigma sup w 1, que é, na verdade, o sigma menos 1 inf w menos 1. E essa desigualdade vale. Menos 1 aqui, desculpe. Tá? Pela propriedade da f, eu sei que esse termo aqui é menor que esse termo, que é exatamente o que está me aparecendo do lado direito. Tá claro? Bom, e a mesma coisa para esse último termo, porque como eu tenho 1 em um dos dois lados, não tem. Então o único problema é estimar esse termo. E agora, de novo, eu vou chamar A, B, C, D. Eu tenho as mesmas relações que eu tinha para um sítio e vou, portanto, provar que essa soma é menor do que a soma correspondente com 3 e 4 no lugar de 1 e 2.
Bom, preciso fazer ou... Está claro para todo mundo? Bom, então é simplesmente repetir a prova que nós fizemos para um sítio e por isso eu comecei por ela. Então o que a gente mostrou com esse cálculo é, primeiro, que o resultado segue. O resultado que nós queremos provar segue se nós pudermos provar esse resultado. E que as funções chapéu, as transformadas, satisfazem as mesmas desigualdades das funções originais. Então eu posso iterar esse argumento até chegar a um sítio, e para um sítio eu já provei, e portanto completar a prova desse argumento, reduzindo o número de sítios de lambda. Tá? Perguntas? Bom, então isso prova esse lema e eu quero deduzir a desigualdade de FKG a partir desse lema. Então, FKG. Bom, minha primeira afirmação é que eu posso sempre supor que essas funções sejam positivas. Se elas não forem positivas, como eu estou em conjuntos finitos, se eu somar uma constante, a g, então eu vou somar uma constante aqui e aqui, então o termo que vai sobrar é simplesmente o mesmo dos dois lados, então sempre posso somar essa desigualdade vale se somente se a mesma desigualdade somando uma constante a g for verdadeira. Portanto, eu sempre posso somar constantes, de modo que se g não for positiva, soma ela uma constante, ela se torna positiva. E a mesma coisa para f. Então, eu não perco generalidade provando essa desigualdade para funções monótonas positivas. Então, eu posso assumir tanto que f é positiva, quanto g é positiva. Tá? Bom, e meu argumento é dizer, bom, isso é verdade se somente se a mesma coisa for verdade somando uma constante a z. Por... Como? Não, elas dependem de infinitos. Tudo que eu estou fazendo até agora são sítios finitos. Tá, não. Então era esse o problema. Então é sítios finitos. Bom, depois ali eu estou falando de medidas produtos, aqui não tem nada a ver com medidas produtos. Então eu tenho que transformar, eu tenho que interpretar essas somas como medidas produtos. Então vamos pegar, por exemplo, f. Bom, de novo tem as funções de partição que eu não vou me preocupar porque elas aparecem dos dois lados, mais ou menos. Tenho que me preocupar com a função. Então, retiro o que eu disse, vamos olhar f. Vamos olhar essa soma, tá? Então, ela depende de um j, e ela depende de um h, e ela tem condições de fronteiras.
Então isso aqui é a soma em sigma de f de sigma. E vamos escrever a energia. A energia eu tenho esse termo mais, vou escrever aqui, esse termo eu vou escrever da seguinte forma: sigma de x de h de x mais L de x. L de x é o número de vizinhos de x. Essa função aqui eu vou chamar de P. Então isso aqui é 1 sobre sigma de f de sigma P de sigma. E aqui o que me apareceu é um produto. São exponenciais, então isso é um termo positivo, então isso vai ser minha medida produto. Tá? Então a medida μ de sigma vai ser a soma de sigma de x, h de x mais L de x, renormalizado. Então aqui eu tenho a renormalização da μ. Então μ agora é uma medida produto. Então eu transformei a esperança de f, que era tomada com respeito a uma medida que não era produto, na esperança de f vezes p, com respeito agora a uma medida produto. Tá? Isso aqui é uma medida produto. E da mesma forma eu posso reescrever o z. Z é a mesma soma com f igual a 1. Então eu vou poder escrever o z como a esperança de p com respeito a μ vezes o zetil. Isso mostra que f μ j h pode ser escrito como fp com respeito a μ dividido com p com respeito a μ, onde μ agora é uma medida produto. A mesma conta que eu fiz para o numerador, eu posso fazer para o denominador, e as constantes de renormalização zetil vão se cancelar, e, portanto, onde P vai ser igual a essa soma. Tá, e onde eu estou somando em pontos x e y de lambda. Tudo bem? Diga. Como? Z é igual a esperança de P com respeito a Isso aqui, você está... Z? O que é Z? Z é a constante de renormalização, é a função de partição. Então, é a soma sobre sigma dos E beta, quer dizer, é tomar a mesma coisa aqui, só que F igual a 1.
Muito bem, então aquela desigualdade, depois dessa transformação, pode ser reescrita essa desigualdade pode ser reescrita como FGP de μ dividido por P de μ maior ou igual que FP GP. Então, essa desigualdade vale se somente se aquela for verdadeira. Então, o que eu preciso mostrar é que FP, GP é menor que FGP, P. Bom, e agora a gente está se aproximando do lema que eu apaguei. Bom, que estava escrito aqui, se essas três satisfazem, então eu tenho a desigualdade F1, F2 é menor ou igual que F3 e F4. No lema anterior, nós tínhamos provado que se essa desigualdade for verdadeira para as funções positivas, então vale essa desigualdade. E agora a gente tem uma expressão que se parece muito com aquela e, portanto, FKG decorre do lema anterior se a gente puder provar essa propriedade para essas quatro funções. Então, o que eu preciso agora mostrar é que F de sigma, P de sigma, G de ômega, P de ômega é menor ou igual esse P vai fazer o papel da F3, então P de sigma inf ômega, F, então isso aqui vai fazer o papel da F4, então são os máximos, sigma máximo ômega, G sigma máximo ômega, P sigma máximo ômega. Tá? Bom, e aí a gente está em bom caminho, porque tanto a F quanto a G são monótonas. Então F é menor, F de sigma é menor que esse máximo e G de ômega é menor do que aquele máximo. Então ficou tudo. Se a gente puder provar que P sigma, P ômega é menor que P inf, P máximo, nós teríamos provado que essas funções satisfazem as hipóteses do lema anterior. Perguntas? Então, eu não quero apagar a P. Sería no if, no F sigma. Não, porque essa aqui é minha F3 e aqui é F4. Então, quem está fazendo o papel de F3 é P, quem está fazendo o papel de F4 é FGP.
Então aqui eu tenho F3 calculado no ínfimo, F4 calculado no máximo. Eu escrevi na ordem contrária. Tá certo? Então, como F e G são monótonas, F é sigma, espero, G de ômega, sigma ômega, é menor que F máximo e G máximo. Então, se eu puder agora mostrar que P sigma P ômega é menor ou igual que P ínfimo e P máximo, como essas funções todas são positivas, multiplicando, eu deduzo a desigualdade que eu quero provar. Bom, então vamos escrever quanto é P, lembrem da definição, é essa exponencial. Então, o que eu tenho aqui é exponencial. Bom, eu vou multiplicar exponenciais e isso vai se tornar somas, tá? Então, só vou olhar para o que aparece no expoente. É um gxy, que são variáveis positivas, de sigma x, sigma y, mais ômega x, ômega y, e isso tem que ser menor ou igual então, sigma x é inf ômega x vezes sigma y ínfimo ômega y. Então, essa é a contribuição desse e depois o máximo. Mais sigma x máximo ômega x, sigma y máximo ômega y. Tá? Então, eu tenho que mostrar essa desigualdade. Bom, eu vou demonstrar isso para cada x e y fixos. Então, o que eu preciso provar é que sigma x, sigma y, mais ômega x, ômega y, é menor ou igual que sigma x ínfimo é ômega x, sigma y ínfimo ômega y, mais sigma y, sigma x máximo ômega x, sigma y máximo ômega y. Tem que provar essa desigualdade. Tá certo? Muito bem. Então, se todo mundo for igual a 1, a desigualdade é evidente. Sem perda de generalidade, então, eu vou supor que sigma de x seja menos 1. Se sigma de x é menos 1, então isso aqui virou menos sigma y mais ômega x,
ômega y, que é menor ou igual. O ínfimo, então, vai me dar um menos. E esse máximo vai me dar ômega de x. Bom, então esse sigma y ínfimo ômega de y é menor que sigma de y. Então esse cara aqui tá bom. E ômega x, ômega y, por que que bem, não estou vendo. Se ômega de x é igual a 1, então esse aqui também é menor do que esse, e eu estou bem. Então eu posso considerar o caso em que ômega de x vale menos 1. Então, tá certo? E pegando ômega de x menos 1, então isso aqui fica menos sigma de y, menos ômega de y, que tem que ser menor do que isso é, eu preciso que o mínimo mais o máximo seja menor ou igual que sigma de y, mais ômega de y, que também vale. Um deles é o mínimo, o outro é o máximo, isso é uma igualdade. Então, mostramos essa desigualdade, portanto, provamos que essas 4 funções satisfazem as hipóteses do lema e, portanto, pelo lema vale essa desigualdade, o que prova FKG. Tá bom? Bom. Agora, uma observação. Infelizmente eu apaguei. A gente não utilizou em momento nenhum que a condição de fronteira era positiva. A condição de fronteira, ela só apareceu na definição da medida produto. E a gente não tinha hipótese alguma sobre a medida produto. Eu não, no lema que eu provei, nesse lema aqui, eu não tenho hipótese nenhuma sobre a medida produto. E a condição de fronteira, ela, assim como o campo externo, só apareceram na definição da medida produto. Então a única coisa que foi importante aqui foi o fato dos J serem positivos, por causa dessa desigualdade. Mas campo externo e a condição de fronteira não tiveram papel nenhum nessa prova.
Muito bem. Então, essa vai ser a ferramenta fundamental, essas duas desigualdades, para provar a existência de um limite. Porque a gente vai mostrar, então, que certas sequências são monótonas. A gente vai utilizar esse resultado. Eu vi que toda função local pode ser decomposta com uma diferença de duas funções monótonas. Então, quando eu estou interessado em limites, eu posso assumir que a função é monótona. E o que a gente vai provar é que se eu pegar uma função monótona, colocar um campo, uma medida de contorno f, eta, então isso aqui vai ser majorado pela condição positiva e pela condição negativa. Tá? Bom, eu vou explicar em mais detalhes, só estou dando qual vai ser a linha de raciocínio. Então isso vai permitir mostrar que se as sequências mais e menos derem uma única medida, então qualquer sequência que eu tome vai me dar uma única medida. Então isso vai ser uma primeira observação importante. Uma segunda observação importante vai ser tomar uma função monótona e comparar. Eu quero mostrar a existência de um limite quando eu tomo condição de contorno mais, condição de fronteira mais. Então eu tenho aqui o suporte da minha função f e eu estou tomando conjuntos lambda-n cada vez maior. Então eu tenho aqui um certo conjunto lambda-n e eu vou tomar um conjunto lambda-n maior. Vou tomar aqui condições positivas e aqui condições positivas. Então eu tenho tanto para o lambda-n como para o lambda-m, para m maior que n, eu tenho condições de fronteira positivas. Então o que a gente vai mostrar é que se f for monótono, essa expressão é decrescente. Então o lambda-n vai ser maior do que o f mais lambda-m. Porque essas condições de fronteira estão mais próximas do suporte da função f, portanto vão ter uma influência maior, vão querer tornar a f mais, quer dizer, os spins aqui mais positivos. Como a f é monótona, a f vai tender a crescer. Então o valor médio da f, se a condição de fronteira está muito próxima, vai ser maior do que o valor médio se a condição de fronteira estiver muito longe. Então essa propriedade de monotonia, né? Então a gente vai ter as sequências lambda-n vão ser crescentes, essas sequências vão ser decrescentes. Eu vou, portanto, poder mostrar que não somente existe um limite, mas como esse limite não vai depender de lambda-n, porque se eu pegar duas sequências crescentes, chegou uma hora, uma encaixa um, quer dizer, eu consigo conjuntos encaixantes e, portanto, o limite não vai depender da sequência lambda-n escolhida. Não, você toma esse segundo lambda, certo? Eu peguei expresso assim. As condições do lambda menor, eles são positivos também ali. Quer dizer, eu estou comparando esse conjunto aqui, onde eu boto condições de fronteira aqui, e um conjunto maior, onde eu boto conjunto de fronteiras aqui. Não. Fora. Não, quer dizer, talvez eu pudesse fazer. Eu estou dizendo, bom, que como os lambdas estão próximos, a tendência desses spins é serem mais positivos do que nessa situação aqui. Se eles são mais positivos, a f é maior, e se a f é maior, então eu vou ter uma desigualdade. Então eu vou provar no início da próxima aula essas duas desigualdades e utilizar essa aqui para mostrar, então, que existe um limite quando eu pego qualquer sequência lambda-n crescente, tá? E que o limite não vai depender da sequência escolhida. Então, com isso, eu vou poder provar a existência de uma medida quando eu tomo condições mais.
Quando eu tomo condições menos também, nada, quer dizer, nesse argumento, nada me diz se esses mais e menos são iguais. Mas esse argumento aqui vai me dizer que se forem iguais, então todas as medidas são iguais. Então, ou são todas iguais, ou tenho pelo menos duas diferentes. Tá? Bom, então ficamos por aqui. Me perguntaram sobre a avaliação. Então, quer dizer, vocês vão ter duas alternativas. Ou vocês ganham